No sábado nós tivemos a nossa classe de formação cristã e nós começamos o módulo 3. Nós começamos a primeira lição do módulo 3, falando sobre liderança começa com atitude. E no sábado a gente falou de 10 princípios sobre atitude. 10 princípios bíblicos sobre a importância de termos uma vida com uma atitude positiva. E dos pontos que a gente viu no sábado foi de que ao iniciar uma atividade ou em toda a nossa vida, a sua atitude vai influenciar o seu resultado muito mais do que qualquer outra coisa. Então, ao iniciar uma atividade, a sua atitude influenciará os resultados muito mais do que qualquer outras coisas. E aí nós tivemos um texto bíblico que a gente passou rapidamente por ele, que hoje eu gostaria de nós termos um tempo maior falando sobre esse texto, que está lá em Números capítulo 13, também Números capítulo 14. Nós estaremos vendo vários versículos sobre esse texto, e vamos falar um pouco então sobre a importância de entendermos que eu e você precisamos ter uma atitude positiva. Em muitas situações, a batalha é vencida antes mesmo de ser iniciada. Isso tem a ver com a atitude em nossa mente ao entrarmos numa batalha. Se a gente está cheio de fé, cheio de esperança e cheio de otimismo, vai ser diferente do que se a gente estiver cheio de negativos, com dúvidas e com resultados duvidosos com relação àquilo que a gente vai passar. E esse princípio foi demonstrado nesse texto, onde Moisés estava com aquele povo hebreu ainda no deserto. Moisés tinha um contato direto com Deus, Deus falava diretamente com ele. E lá em Números capítulo 13, versículo 1, Deus faz um pedido a Moisés. O Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. E aí o versículo 2 diz que Moisés fez exatamente aquilo que o versículo 3 fez exatamente conforme a ordem do Senhor. Ele enviou então 12 espias, 12 espiões para ir até Canaã, fazer ali um mapa de reconhecimento do território. E foram ali os 12. Não eram qualquer uns, foram 12 escolhidos. 12 líderes, 12 pessoas que tinham qualidades para estarem ali fazendo aquilo. E aí quando a gente olha para esse capítulo 13, nós vamos ver no capítulo 13 o nome desses homens que foram em missão até Canaã. Nós vamos ver algumas coisas que eles observaram, eles viram tudo que era de bom, tudo que era de ruim, eles pegaram frutos. Um texto aqui, o versículo 23, por exemplo, que fala que eles cortaram o ramo de um cacho de uva, que foi preciso 2 homens carregar aquele cacho de uva, numa vara. Eles colheram romãs, figos, e levaram tudo isso para o relatório que eles iam dar a Moisés e Arão. E aí quando a gente olha a partir do versículo 25, nós vamos ver o começo do relatório daqueles homens. E é em cima desse relatório e um pouco do capítulo 14, que a gente vai falar hoje um pouco da importância da sua atitude com relação aos desafios e dos obstáculos que a gente enfrenta na vida. Saiba disso, ao iniciar uma atividade na nossa vida com Deus, seja o que for que você for fazer, a nossa atitude vai influenciar o nosso resultado. Se sua atitude for uma atitude negativa, você não vai ter bons resultados. Se sua atitude for uma atitude positiva, os resultados vão ser diferentes. Se você for uma pessoa pessimista, seus resultados vão ser resultados ruins. Se você for uma pessoa otimista, e aqui nós vamos ver que eles tinham todos os motivos para terem esse otimismo que Deus esperava deles. E aí quando eles voltam, a partir do versículo 25, nós vamos ver o relatório sendo dado. Eles trazem os frutos, eles vão falar de tudo aquilo que eles fizeram. E a grande questão é que nós vamos ver uma diferença muito grande do relatório de 10 espias com o relatório de Josué e de Calebe. Josué e Calebe traz um relatório que parece que era totalmente diferente o lugar onde aqueles outros 10 tinham ido. Por causa da atitude. Como é que você reage frente aos desafios da vida?
Os desafios, os obstáculos que nós vivemos, exigem de nós, de mim, de você, esforço, dedicação, para que a gente possa superá-los, para que a gente possa enfrentá-los. E como você enfrenta? Com pessimismo ou com otimismo? A partir então da vida de Josué e de Calebe, a gente vai tirar algumas lições para as nossas vidas hoje. Algumas lições que a gente precisa entender, porque senão a gente não vai conseguir ter resultados que agradam a Deus. Nesse texto do capítulo 13, nós vamos ver Josué e Calebe, mais 10 espias, num relatório totalmente diferente daquilo que Deus esperava. Nesses capítulos nós vemos a história de 12 homens, escolhidos para ir em missão a um lugar chamado Canaã. Moisés envia 12 líderes, e entre eles estava Josué e Calebe. E ao final da inspeção foram produzidos 2 relatórios, totalmente distintos. 12 homens ficaram 40 dias analisando aquela terra. 40 dias. E 10 produziram um relatório de incredulidade, de pessimismo. 2 produziram um relatório totalmente diferente, com otimismo, dizendo ao povo: nós vamos conseguir. E nós vamos ver então primeiro o relatório negativo. O relatório negativo daqueles homens é que eles viram somente os problemas da terra. Aquela terra era de uma cidade muito fortificada. Havia gigantes. Eles se sentiram pequenos e fracos diante daqueles homens que moravam em Canaã. Eles foram extremamente pessimistas quanto ao futuro e não permitiram que o povo progredisse. Então eles tiveram uma atitude pessimista, negativa. E a gente aprendeu no sábado que a nossa atitude, ela também contagia aqueles que estão ao nosso redor. E a gente vê isso nesse texto. E quando nós temos uma atitude negativa, você passa a duvidar das promessas de Deus. Nós vamos ver que eles foram a um lugar onde Deus estava prometendo que iria dar para eles. Aquela terra que manda leite e mel. Olha lá o versículo 25. Versículo 26. O 25 fala que eles retornaram depois de 40 dias, depois que reconheceram a terra, retornaram a Moisés, Arão, versículo 26, diante de toda a comunidade, prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, lhes mostraram os frutos da terra. Imagina eles mostrando aquele cacho de uva que foi necessário 2 homens carregá-los, e deram o seguinte relatório a Moisés, versículo 27, nós entramos na terra, a qual você nos enviou. Lá, leite e mel com fartura. Aqui estão os frutos dessa terra. Mas o povo que vive lá é poderoso. As cidades são fortificadas, são muito grandes. Vimos descendentes de Enaque. Quando a gente tem uma atitude negativa, a gente passa a duvidar das promessas de Deus. Eles estavam duvidando daquilo que Deus prometeu dar ao seu povo, que era uma terra que mana leite e mel. E eles viram que a terra era boa, mas estavam duvidando das promessas de Deus. Josué 21, 45, você pode olhar depois, na sua Bíblia diz que de todas as promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram, mas eles estavam duvidando das promessas do Senhor. Quando a gente tem uma atitude negativa, a gente se esquece, a gente tem facilidade de se esquecer de tudo que Deus já fez na nossa vida. Aí lá no capítulo 14, versículo 22 e 23, nós vamos encontrar a seguinte expressão, o seguinte versículo, capítulo 14, versículo 22 e 23. Nenhum dos que viram a minha glória, os meus sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo a verá. Nessa passagem, Deus está falando dos 10 espias e de todo o povo que seguiu aquele relatório negativo. Deus está dizendo que Ele fez muitos sinais naquele deserto. Deus fez milagres, mas aqueles homens alimentaram dúvidas acerca da terra que Deus havia prometido. Eles se esqueceram de todos os feitos do Senhor. Eles se esqueceram da forma milagrosa
como foram tirados do Egito. Eles se esqueceram que o maná caiu do céu para alimentá-los. Eles se esqueceram que Deus abriu o mar para que eles passassem a pés enxutos. Eles se esqueceram que a água brotou da pedra para matar a sede deles. Eles se esqueceram da nuvem, da coluna de fogo, que era a demonstração do cuidado de Deus para eles durante o dia e durante a noite. Porque quando a gente tem uma atitude negativa, a gente constantemente se esquece de tudo aquilo que Deus já fez. A gente começa a olhar só as dificuldades, só os obstáculos. Quando agimos de forma pessimista, incrédula, estamos nos comportando à semelhança desse povo de Israel. Estamos nos esquecendo de todos os feitos de Deus na nossa vida, tudo aquilo que Ele já fez por nós. Quando temos uma atitude negativa, o nosso foco começa a ser na impossibilidade. No versículo 31 do capítulo 13, mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, são mais fortes do que nós. Quando a gente tem uma atitude negativa, o nosso foco está na impossibilidade, naquilo que a gente não vai conseguir. A gente vê que no capítulo 30, Josué e Caleb diz: vamos agora mesmo, subamos, tomemos posse, é certo que nós vamos conquistar. E aqueles outros 10, não vamos conseguir. No versículo 31, não vamos conseguir. Eles são mais fortes do que nós. Pessoas que são dominadas pela incredulidade, por uma atitude negativa, pessimista, têm grande possibilidade de sempre dizer: não vai dar certo, não vou conseguir, isso não é para mim. Se tua vida se resume numa expressão de não vai dar, é possível que você esteja desenvolvendo sintomas de incredulidade, de pessimismo, de atitudes negativas. Você precisa mudar a sua visão. E o foco desses homens, esses líderes, estava na impossibilidade. Quando a gente tem uma atitude negativa, você acaba contagiando quem está perto. Versículo 32 diz: eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, mesmo a terra sendo boa. Disseram: a terra para a qual nós fomos em missão de reconhecimento vai devorar aqueles que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Quando a gente tem uma atitude negativa, a gente contagia quem está perto de forma negativa. Esse versículo nos alerta do cuidado que nós precisamos ter, porque a gente influencia pessoas sem mesmo perceber. Aqueles 10 homens contagiaram negativamente mais de 2 milhões de pessoas, e como consequência dessa visão distorcida, naquele mesmo dia, esses 10 espias foram mortos pelo Senhor. O povo foi condenado pela incredulidade que eles estavam tendo com relação à promessa de Deus. Quando você é contagiado por uma visão pessimista, você vai ter resultados que não vão te surpreender. Querido, eles olharam o tamanho do gigante e acharam que aqueles gigantes daquela terra era maior do que o nosso Deus. Josué e Caleb olharam aqueles gigantes também, mas eles lembraram que nosso Deus era maior do que aqueles gigantes. Por isso eles disseram: vamos, é certo que conseguiremos. Subamos, tomemos posse. Mas quando a gente tem uma atitude negativa, a gente foca na impossibilidade, a gente contagia quem está do nosso lado com o negativismo. A gente duvida das promessas de Deus, a gente se esquece dos feitos de Deus, a gente coloca o foco na impossibilidade e a gente contagia de forma errada quem está do nosso lado. Olha o capítulo 14, versículos 5 a 9. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra, diante de toda aquela assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite, onde mana mel com fartura, Ele dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor.
Não tenham medo do povo daquela terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Os pessimistas, da atitude negativa, disseram: aquela terra vai nos devorar. Aqui, quando nós temos uma atitude positiva, quando a gente crê nas promessas de Deus, a gente vê então eles dizendo: nós vamos os devorar como se fossem pão. Quando a gente tem uma atitude positiva, você volta a sua atenção para Deus, não para os obstáculos. Se o Senhor se agradar de nós, as cidades são fortes, os homens são gigantes, eles nos consideram gafanhotos, mas se o Senhor se agradar de nós, nós vamos conquistar, nós vamos conseguir. Uma pessoa que tem como ênfase na sua vida a fé, quando o seu foco está somente em Deus, a sua atenção está somente em Deus, querido, você nunca vai ver o tamanho do desafio, porque nenhum desafio vai ser maior do que o nosso Deus, e você sabe disso, e você acredita nisso. Em outras palavras, essa pessoa vai estar dizendo: o nosso negócio é com Deus. Eu estou olhando para Deus, e para Deus não há impossíveis, não há impossibilidade quando a gente está com Deus. Quando a gente tem uma atitude positiva, você se torna dependente de Deus e não do medo. Versículo 8. Ele nos fará entrar na terra onde há leite e mel. Essa era a promessa. Ele quem? Deus. Não era Josué, não era Caleb, não era a força do exército de Israel. Era Deus. Deus nos fará entrar nessa terra. Uma das marcas da pessoa que crê em Deus, que tem uma atitude positiva, é que ela aprende a depender de Deus. Deus dará a nós. E na Bíblia nós encontramos muitos versículos que mostram para nós dependermos de Deus quando a gente está frente a desafios da vida. 2 Crônicas 32, 7, esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, não vos espanteis, por causa do rei da Síria, por causa da multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com eles. Diz lá em 2 Crônicas 20, 12, o nosso Deus acaso não executarás o julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti, ó Deus. Quando a gente tem uma atitude positiva, a gente anda em obediência. Aqueles 10 espias foram desobedientes, não acreditaram na promessa da terra prometida. Versículo 8 de Números 14, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E rebeldia aqui nesse texto é a atitude de dar mais valor à nossa própria percepção do que a percepção de Deus. A gente começa a olhar com o nosso olhar humano, e olha só os obstáculos, o tamanho dos obstáculos. É quando eu acho o que é mais importante e confiável do que aquilo que Deus diz que é importante e confiável. Eclesiastes 12, 13, não se esqueça disso, ele diz: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Por isso Josué pede aquele povo para obedecer ao Senhor. E obediência é essencial para a gente conquistar as bênçãos que Deus prometeu. Sem obediência não temos como conquistar. Quando a gente tem uma atitude positiva, querido, você não vai ser intimidado pelo medo. Versículo 9, não temais o povo dessa terra. Uma pessoa que crê em Deus, ele vai sentir medo e ansiedade porque somos seres humanos, mas não vai ser dominada pelo medo. Quando a gente é dominado pelo medo, o medo tem poder de fazer 3 coisas na nossa vida. O medo inibe o nosso potencial, o medo neutraliza os nossos sonhos e o medo nos faz voltar atrás. Quando a gente não é dominado pelo medo, a gente não vai deixar que o nosso potencial seja inibido. A gente não vai deixar que os nossos sonhos sejam neutralizados. E a gente nunca vai voltar atrás. Em Cristo nós vamos sempre continuar caminhando. Quando eu digo voltar atrás aqui, o medo faz você recuar, além do ponto onde você já estava. Você volta um pouco mais atrás. Mas quando a gente tem uma atitude positiva, você sabe que você nunca está sozinho diante dos desafios.
Nós estamos passando um tempo muito difícil, querido, mas a gente não está sozinho. Versículo 9, capítulo 14. A proteção deste povo de Canaã se foi. O Senhor está conosco. Quando se vive uma vida pautada na fé, uma atitude positiva, crendo nas promessas do Senhor, não importa a luta, a adversidade, o tamanho do desafio, o Senhor está conosco nesta peleja, como vemos em algumas expressões. Esse desafio não é nosso, esse desafio também é de Deus. Você precisa voltar a sua atenção para Deus, se tornar totalmente dependente de Deus. Você precisa andar em obediência, não se deixar intimidar pelo medo. Diante dessas duas realidades, em qual delas você tem apoiado a sua vida? E aí no sábado a gente trouxe uma ilustração muito interessante para os irmãos do curso, que tem aqui na apostila, de 2 vendedores de sapato. Talvez você já ouviu essa ilustração. O ponto 5, o quinto princípio da atitude, fala que a nossa atitude, ela pode dar uma perspectiva fora do comum à nossa vida. Quando a gente é uma pessoa de atitude positiva, isso traz na nossa vida uma perspectiva fora do comum. E aí ele traz uma ilustração muito interessante. Um vendedor de sapatos, ele foi enviado a um país distante. E depois de alguns dias ele liga. Ele envia uma mensagem à sua empresa, dizendo o seguinte: olha, estou voltando embora para casa. Aqui ninguém usa sapatos. Passado algum tempo, um outro vendedor de sapatos de uma outra empresa vai para esse país distante, mesmo lugar. Depois de alguns dias, ele liga para a empresa e diz: olha, eu vou vender muitos sapatos aqui. Me envie mais sapatos, porque aqui ninguém usa sapatos. A mesma realidade, duas pessoas diferentes, uma perspectiva totalmente diferente da outra. Aquele primeiro vendedor viu que ninguém usava sapatos e imaginou: como ninguém usa sapato, não vou vender nada aqui. O segundo vendedor, quando viu que ninguém usava sapatos, ele olhou na perspectiva de como ninguém usa, vou vender muitos sapatos aqui. Os 12 foram para aquela terra. 2 acreditaram nas promessas de que poderiam conquistar, de que Deus estava com eles. 10 não acreditavam. Olharam o tamanho do gigante, olharam a cidade que era toda fortalecida. Mesmo diante dos frutos, da terra que mana leite e mel, ficaram com medo. Permitiram a incredulidade fazer com que eles não desfrutassem da bênção. Você, o que tem sustentado a sua vida até aqui? Pessimismo ou otimismo? Você é aquele que tem uma atitude positiva, ou tudo para você não vai dar certo? E quando você tem essa atitude, você quer contagiar outros. Você quer desanimar outros. Você quer desmotivar outros. Quando você tem uma atitude positiva e otimista, você é diferente, porque você quer contagiar do jeito certo. Quando se trata da maioria, Deus nunca pode contar com ela. Deus nunca nos chamou para ser esses 10. Deus quer que a gente esteja no meio desses 2. Que mesmo diante dos obstáculos. Querido, e quando Josué e Caleb estão desafiando aquele povo para conquistar a terra, não é porque seria fácil, não. Eles sabiam das dificuldades em conquistar a terra. Mas eles sabiam que eles estavam com Deus. Quando eu quero e desafio você a viver em fé, não é porque a gente vai ter uma vida de mar de rosas, não. A gente vai continuar sendo sujeito às coisas deste mundo. Mas a gente não vai estar sozinho. Minha atitude pode dar uma perspectiva fora do comum à minha vida. Que vendedor de sapatos você vai ser? O que acha que não vai vender nada? Ou aquele que olha com um olhar visionário e diz: aqui eu vou ficar rico, porque ninguém usa sapato? Que tipo de crente você é? Aquele que influencia as pessoas ao seu lado com uma atitude positiva, de falar da palavra e de crer nas promessas do Senhor? Ou aquele que é pessimista, desobediente às promessas do Senhor, aos mandamentos do Senhor? Querido, assim como Josué e Caleb desafiou aquele povo, eu quero dizer para você: não temas. Não temas. Nada, nada temerei. Nada. Porque sabe quem está com a gente, querido? É o Todo-Poderoso. E quando eu sei que o Todo-Poderoso está comigo, mesmo que as pessoas falem comigo,
mesmo que as pessoas deixem de se lembrar de mim, não deveria acontecer, mas mesmo que isso aconteça, eu ainda continuo firme, porque Ele é meu amigo, Ele que caminha comigo. Eu quero orar por você. Feche os olhos. Como você tem vivido essa pandemia? Com um olhar otimista? Você acha que tudo isso que a gente tem vivido é maior do que o nosso Deus? E todas essas notícias que você tem visto são maiores do que as promessas do nosso Deus? Querido, eu quero dizer para você que a gente está caminhando rumo à terra prometida. Nada e ninguém vai nos impedir de chegar lá, se a gente tiver um olhar em Deus, focado nele e na sua palavra. Ó Deus, coloco diante do Senhor cada pessoa que está aqui nesta noite, participando conosco e adorando ao Senhor junto conosco neste culto. Como é bom poder, ó Deus, ter uma igreja onde nós estamos em comunhão, louvamos o Teu nome, aprendemos da Tua palavra. Domingo pela manhã pudemos ouvir aqui o Salmo 46, onde o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, da necessidade. À noite pudemos ouvir da importância de tomarmos decisões sábias, de procurarmos conselhos, de sermos prudentes antes de tomar qualquer decisão. E nessa noite o Senhor nos desafia a termos uma atitude positiva, a nos lembrarmos que as nossas atitudes vão influenciar os nossos resultados. Quantas vezes estamos vivendo de uma forma errada, sendo desmotivados, porque os olhos estão no foco errado. Nos ajude a continuar olhando para o Senhor, esse Todo-Poderoso, que caminha conosco no deserto da vida, nas situações, nos problemas, nas enfermidades, nas alegrias, em todo o tempo. O Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona. Abençoe de forma poderosa aqueles que estão agora acompanhando este culto. Se houver alguém que está nos ouvindo aqui, que tem vivido uma vida como esses 10 espias, não vai dar, não consigo, que eles possam ser contagiados com Josué e Caleb, de que subamos, vamos em frente, não estamos sozinhos. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude a que os nossos olhos estejam sempre no Senhor, naquilo que Cristo fez na cruz por nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei o que pode acontecer, mas independente do que venha acontecer, eu nada. E descansar em Deus, posso crer. E descansar em Deus, posso crer. E descansar.